O Monte Everest atrai aventureiros de todo o mundo, mas nem todos voltam para contar a história. Número 1. Jason Kennison, o homem que desafiou o destino. A cerca de 9.848 metros acima do nível do mar, no ponto mais alto da Terra, Jason Kennison experimentava o que muitos considerariam o auge da realização humana. O ar rarefeito cortava sua respiração em pequenos jatos brancos que sumiam no céu azul profundo, infinito e silencioso. Ao seu redor, a vastidão do Himalaia se estendia como um mar de picos nevados, tocados por uma luz dourada e suave. Era um momento que deveria ser marcado pela euforia, pelo triunfo absoluto. Mas para Jason, aquilo era muito mais do que uma simples escalada. Aquela jornada ao topo do Everest não era apenas uma meta esportiva. Era uma batalha pessoal, um desafio direto ao destino que lhe foi imposto anos antes. Em 2006, Jason sofreu um acidente de carro devastador, um episódio que mudou completamente sua vida. O impacto deixou sequelas profundas. Ele ficou paralisado. Os médicos foram categóricos em seus diagnósticos. Ele jamais voltaria a andar. O que deveria ter sido o fim da sua história tornou-se, com o tempo, o ponto de partida para uma das maiores demonstrações de resistência física e mental. Recusando-se a aceitar a sentença da medicina, Jason iniciou uma longa, dolorosa e solitária jornada de recuperação. Contra todas as expectativas, ele voltou a se levantar, voltou a andar e decidiu ir além. Enfrentaria o maior símbolo da superação, o Everest. Sua escalada representava muito mais que um desafio físico. Era uma forma de mostrar ao mundo e a si mesmo que o impossível é apenas uma opinião. Ele dedicou a expedição a uma causa que o movia: arrecadar fundos para a Spinal Cord Injuries Australia, uma instituição voltada à recuperação de pessoas com lesões na medula espinhal. Queria inspirar outras pessoas a lutarem por suas próprias segundas chances. Mas o Everest tem suas próprias regras, e nunca foi gentil com quem comemora antes da hora. No exato momento em que Jason alcançou o cume e parecia ter vencido o destino, o corpo começou a dar sinais de alerta. O ar rarefeito, que já dificultava a respiração, começou a causar um mal-estar crescente. Uma dor de cabeça, inicialmente leve, tornou-se pulsante e insuportável. Seus pulmões pareciam incapazes de absorver o oxigênio necessário. Uma náusea súbita o atingiu com força, e sua visão começou a distorcer a paisagem majestosa ao seu redor. Aquela visão deslumbrante que o envolvia tornou-se um turbilhão. Seus movimentos, antes firmes e precisos, tornaram-se lentos e descoordenados. O corpo, que havia vencido tantos limites, agora falhava. O Sherpa que o acompanhava, Dawa Steven, percebeu imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Jason estava entrando em colapso. A equipe entrou em ação. Sabiam que precisavam agir com urgência. O Everest, especialmente na chamada Zona da Morte, não oferece segundas chances. O plano era descer até um ponto conhecido como a Varanda, um local precário localizado a cerca de 8.400 metros de altitude. A descida foi lenta e extenuante. Cada passo exigia um esforço colossal, enquanto os níveis de oxigênio continuavam a cair perigosamente. Ao chegar à varanda, os tanques de oxigênio da equipe estavam quase esgotados. Jason piorava rapidamente. O Sherpa teve que tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida: permanecer com Jason, arriscando a vida de todos, ou descer e buscar reforços com a promessa de retornar. Optaram pela única escolha possível. Desceram com a certeza de que voltariam. Mas o Everest não perdoa. Durante a descida, uma tempestade se formou. Ventos fortíssimos impediram o retorno. Jason ficou para trás, sozinho, sem oxigênio, exposto ao frio extremo,
em um dos ambientes mais hostis do planeta. Ali, nas encostas congeladas do Everest, Jason Kennison deu seu último suspiro. Seu corpo, agora congelado no tempo, tornou-se parte da paisagem que um dia ele sonhou conquistar. Mais uma alma reclamada pelo maior cemitério do mundo. Sua família chorou, sim, mas com o coração cheio de orgulho. Jason havia sonhado alto. Lutou até o fim. Conquistou o impossível. Subiu até o topo do mundo. Mas o preço dessa conquista foi sua própria vida. Número 2. Peter Schwartz, o médico que sabia o risco. Na madrugada gelada do dia 24 de maio de 2023, o anestesiologista Peter Schwartz despertou com o corpo entorpecido pelo frio e os sentidos nublados pela altitude. Mas ele não estava em sua casa, em Vancouver. Estava em um dos lugares mais inóspitos da Terra, o acampamento 4 do Everest, localizado a cerca de 8.000 metros de altitude, dentro da zona mortal da montanha. Aos 63 anos de idade, Peter não era um aventureiro qualquer. Era um profissional renomado da medicina, com décadas de experiência em ambientes onde a vida e a morte caminhavam lado a lado. Mas no Everest, todo o conhecimento técnico é apenas um detalhe diante da brutalidade da natureza. Aquela escalada representava um sonho de vida, algo que ele havia perseguido com disciplina, preparo e dedicação. O topo do mundo estava logo ali, ao alcance de sua determinação. No entanto, o Everest não é lugar para romantismo. A montanha envia sinais, discretos no início, cruéis na sequência. A dor de cabeça, o aperto no peito, a tontura insistente, tudo isso são os primeiros sussurros da altitude. Um teste silencioso da vontade do alpinista. Peter estava exausto, mas ainda tinha escolha: continuar em direção ao cume ou reconhecer os sinais do corpo e recuar. Ele fez a escolha correta, decidiu descer. Mas a montanha não alivia nem mesmo os que tomam a decisão certa. Cada passo para baixo foi uma batalha. O corpo começava a se deteriorar. As pernas falhavam, a respiração ficava irregular. A náusea se intensificava. A montanha, como se sentisse a hesitação, respondia com vento, frio e terreno traiçoeiro. O objetivo era alcançar o acampamento 3. De lá, ele seria levado ao acampamento 2, onde um helicóptero o aguardava. Mas a meta parecia se afastar a cada metro. O corpo de Peter começava a entrar em colapso. Sua visão se tornava turva, os pensamentos confusos. Ainda assim, ele lutava para seguir. Forçava um passo após o outro. Tentava, desesperadamente, manter-se consciente. O acampamento 3 estava próximo, muito próximo. Mas era tarde. O Everest já havia decidido. A escuridão se aproximava. O frio extremo o envolvia como um manto de gelo. Seu corpo, debilitado, finalmente cedeu. O coração, sufocado pela altitude extrema, parou de bater. Peter Schwartz tombou ali mesmo, no meio da descida. Seu corpo permaneceu nas encostas da montanha. Mais um entre tantos outros vencidos pelo cansaço e pela altitude. Em casa, sua família recebeu a notícia com profunda tristeza, mas sem arrependimento. Ele viveu com coragem. Enfrentou o impossível. Sua jornada terminou onde muitos apenas ousam sonhar chegar. Nas montanhas eternas. Número 3. Nyingma Tenji Sherpa. O guardião derrubado. Entre os rugidos congelantes dos ventos do Himalaia, Nyingma Tenji Sherpa caminhava sobre o terreno traiçoeiro da cascata de gelo de Khumbu, uma das passagens mais perigosas do Everest. A mochila pesada pressionava seus ombros, mas seu rosto, marcado pelo tempo e pela experiência, não demonstrava nenhum sinal de desgaste. Aos 38 anos, ele era mais do que um alpinista experiente. Era uma lenda silenciosa. Um dos Sherpas mais respeitados de sua geração. Nyingma não estava em uma aventura pessoal. Ele era parte essencial de uma operação maior. Como tantos outros Sherpas,
Ele carregava equipamentos e suprimentos para os estrangeiros que sonhavam com o cume. Em 14 de abril de 2022, junto de outros guias da International Mountain Guides, Nigma subia em direção ao acampamento 2. Seu destino era a área conhecida como Campo de Futebol, uma zona relativamente estável da perigosa cascata de gelo, localizada a cerca de 5.487 metros de altitude. Mas no Everest, estabilidade é sempre temporária. Sem aviso, Nigma foi acometido por uma forte onda de náusea. Seu peito apertou, a respiração ficou curta e irregular. Ele sentia algo estranho, algo que mesmo seus anos de experiência não conseguiam controlar. Tentou continuar. Já havia feito aquela mesma trilha dezenas, talvez centenas de vezes, mas o corpo não respondia. A visão ficou turva, as pernas tremiam. A mochila, embora familiar, parecia agora pesar 1 tonelada. Desesperado, ele parou. Olhou ao redor e não viu ninguém. Estava sozinho. Os colegas de equipe estavam mais adiante, fora de vista. Sentou-se sobre o gelo, ainda com a mochila nas costas. Esperava que alguns minutos de descanso fossem suficientes para recuperar as forças. Mas o Everest não dá trégua. O frio começou a dominar cada centímetro de seu corpo. A visão escurecia. Os dedos perdiam o movimento. O vento rugia, abafando os últimos batimentos de um coração que perdia a luta contra a altitude. Quando seus colegas o encontraram, já era madrugada. Nigma ainda estava sentado, a mochila presa, como se tivesse simplesmente adormecido. Seu rosto era sereno. Nenhum sinal de queda, nenhuma avalanche. Apenas mais uma vítima do mal da altitude. Sherpas, como Nigma, são os verdadeiros heróis invisíveis do Everest. 1/3 de todas as mortes na montanha são deles. Carregam os sonhos de outros, mas muitas vezes não têm tempo de realizar os seus. A história de Nigma não é apenas estatística. É uma lembrança dolorosa de que o Everest é um lugar onde até os mais fortes caem. Número 4. Christopher John Coolidge. A última etapa da jornada. O ar rarefeito do Himalaia cortava como lâminas geladas, enquanto Christopher John Coolidge, aos 62 anos de idade, permanecia firme nas encostas do Everest. Era o dia 27 de maio de 2019. À sua frente, o mundo se abria como uma tapeçaria de nuvens e gelo, com o nascer do sol tingindo o céu com tons de dourado, laranja e vermelho. Era a visão que todo alpinista sonha em presenciar. E ele estava lá, de pé, no topo do mundo. Para Christopher, advogado norte-americano e amante do montanhismo, aquele momento não era apenas a conquista de uma montanha. Era o desfecho de uma jornada que havia consumido anos de sua vida. Ele não estava ali apenas para dizer que alcançou o Everest. Estava concluindo um feito lendário. Os 7 cumes, as montanhas mais altas de cada um dos continentes. A escalada final. O capítulo derradeiro de uma história que ele mesmo escreveu com suor, preparo e perseverança. Coolidge não era um aventureiro despreparado. Ele sabia, como poucos, os riscos envolvidos. Conhecia os perigos da altitude extrema, o impacto do frio cortante e a brutalidade do ambiente. Ele havia treinado, testado os próprios limites em cenários hostis ao redor do mundo. E até aquele momento havia vencido todos os desafios. A subida até o cume foi exaustiva, como era de se esperar. Mas as condições estavam surpreendentemente favoráveis. O clima ajudava. O vento estava calmo. Tudo parecia conspirar a seu favor. O grupo com o qual ele escalava fez uma pausa no acampamento 4, posicionado a cerca de 7.900 metros de altitude, o chamado limiar da zona da morte. A partir dali, cada segundo vivido é uma disputa com a biologia humana. Eles checaram os tanques de oxigênio, ajustaram as roupas e fizeram uma última preparação. Então,
começou o ataque ao cume, o último trecho. A subida foi árdua. Cada passo era uma guerra contra a gravidade. O oxigênio parecia desaparecer a cada respiração. Os músculos queimavam. O coração batia forte, lutando para manter o corpo funcionando. Mas Christopher prosseguia, sem hesitação. Quando enfim chegou ao topo, a emoção foi indescritível. Estava acima de tudo e todos. Um homem no topo do mundo, finalizando sua maior conquista. No entanto, o Everest raramente permite comemorações duradouras. A descida, como muitos alpinistas sabem, é o trecho mais perigoso. Foi nesse momento que algo começou a dar errado. Christopher sentiu uma pressão anormal no peito. Sua respiração, já ofegante, tornou-se cada vez mais difícil, como se estivesse tentando respirar através de um canudo. Suas mãos tremiam e sua visão se tornava embaçada. Os colegas perceberam a gravidade do que estava acontecendo. A urgência se instalou. Sabiam que ele precisava descer rápido. Mas então, sem aviso, Christopher caiu. O pânico se espalhou entre os membros do grupo. Tentaram reanimá-lo. Ofereceram oxigênio. Fizeram tudo o que podiam naquele ambiente impiedoso. Mas não foi o mal da altitude. O que tirou a vida de Christopher foi ainda mais traiçoeiro. Ele sofreu uma parada cardíaca. Seu coração, enfraquecido pela exaustão extrema e pela privação de oxigênio, simplesmente parou. Ali, no meio da descida, sobre o manto de gelo que cobre a montanha mais alta da Terra, Christopher morreu. Não havia como salvá-lo. Nenhum helicóptero poderia alcançá-lo ali. Nenhum socorro viria a tempo. Ele se foi. Silenciosa e cruelmente, o Everest o reclamou. Sua morte foi um golpe devastador para a família e amigos. Mas, em meio à dor, havia um tipo especial de consolo. Christopher morreu fazendo o que amava. Morreu no auge. Morreu após alcançar o topo do mundo. Seu corpo permaneceu na montanha. E seu espírito, dizem alguns, agora vive nos ventos gelados que sopram entre os picos do Himalaia. Ele se tornou parte daquela paisagem eterna, lembrando a todos que, por mais forte e determinado que se seja, o Everest sempre tem a última palavra. Número 5. Nobukazu Kuriki, a redenção que nunca veio. Os ventos uivavam como um grito dos deuses, enquanto Nobukazu Kuriki alcançava o cume do Monte Denali, o ponto mais alto da América do Norte. Era o ano de 2004 e a vitória sobre uma das montanhas mais desafiadoras do mundo parecia ser apenas o começo. A sensação de conquista foi intensa, mas Kuriki jamais imaginou que aquele momento de glória seria também o ponto de partida para uma longa e turbulenta jornada que terminaria tragicamente nas garras congeladas do Everest. No ano seguinte, 2005, seu nome já circulava nos círculos de montanhismo. As conquistas se acumulavam. Ele venceu montanhas icônicas como o Aconcagua, o Elbrus e o Kilimanjaro. Sua determinação era insaciável. Cada novo cume era uma afirmação de que ele pertencia à elite. Ao chegar ao topo da pirâmide Carstens, na Oceania, Kuriki consolidava sua reputação. Era um homem em ascensão, prestes a entrar para a história. Em 2007, suas conquistas no Cho Oyu e no Vinson Massif elevaram seu status ao nível de lenda viva. Um documentário na televisão eternizou sua trajetória e o lançou ao estrelato no Japão. Patrocinadores o procuravam. A imprensa o tratava como herói nacional. A cada escalada, sua fama crescia. Kuriki já não era apenas um alpinista, era um símbolo da superação humana. Mas quanto mais ele subia, maiores se tornavam as sombras ao seu redor. As primeiras dúvidas começaram a surgir. Ele alegava ter feito escaladas em estilo alpino solo, sem oxigênio suplementar. No entanto, vozes dentro da comunidade de montanhismo começaram a questionar essas afirmações. Surgiram relatos de uso de guias e cordas fixas. As contradições se tornaram evidentes,
especialmente no caso do Kilimanjaro, onde o uso de guia é obrigatório. As acusações aumentaram. Kuriki, o suposto solitário, parecia não ser tão independente assim. E então vieram os fracassos. Tentativas frustradas de escalar o Everest, o Annapurna e o Shishapangma mancharam sua reputação. Seus métodos foram colocados sob microscópio. Aclimatação inadequada, agendas apertadas, decisões apressadas. Em 2009, uma tentativa no Everest terminou em exaustão e derrota. A imprensa japonesa começou a duvidar. A comunidade internacional virou as costas. Em 2012, o Everest cobrou seu preço de forma brutal. Após um colapso durante uma expedição ao Shishapangma, Kuriki sofreu graves queimaduras por congelamento. Perdeu 9 dedos. A maioria achou que ele se aposentaria ali. Mas Kuriki não era alguém que desistia. Em 2014, retornou triunfante ao mundo da escalada com uma conquista no Broad Peak. Muitos pensaram que ali estaria sua redenção. Mas os anos seguintes foram uma sucessão de quedas. Entre 2015 e 2017, ele falhou repetidamente em escalar o Everest. Virou alvo de piadas. Sua imagem foi sendo destruída nas redes sociais. Aquela figura heróica se transformou em um personagem de deboche. Determinando-se a restaurar sua honra, Kuriki decidiu tentar uma última vez. Escolheu a rota mais perigosa, a face sudoeste do Everest. Sem oxigênio suplementar, sem rede de apoio. Aquela seria sua obra-prima. A escalada definitiva, o último grito de um homem determinado a provar seu valor ao mundo. Em 21 de maio de 2018, iniciou a subida. Mas a glória que buscava nunca chegaria. Ainda nos primeiros dias da escalada, adoeceu. A febre chegou. A tosse rasgava seu peito. O ar rarefeito tornava cada respiração um suplício. Mesmo assim, ele continuou. Lutou contra o corpo debilitado. Mas o Everest não perdoa fraqueza. Aos 7.400 metros, seu estado piorou drasticamente. Enviou uma mensagem por rádio para os guias no acampamento 2. A voz fraca dizia: "Preciso de ajuda." Os guias partiram imediatamente, enfrentando a escuridão da noite e o frio extremo. Mas a montanha é vasta e implacável. Em determinado ponto da madrugada, o rádio ficou em silêncio. As buscas tornaram-se quase impossíveis sob as condições climáticas severas. Tempo e forças se esgotaram. Kuriki, sozinho e exausto, continuou lutando. Mas o destino estava selado. Em algum momento, ele caiu. O Everest, implacável, o levou. Seu corpo foi encontrado mais tarde, a 7.200 metros, próximo ao acampamento 2. A jornada que começou com glória terminou em silêncio. O Japão chorou. O mundo do montanhismo parou para refletir. Para alguns, ele foi um herói. Para outros, um homem cego pela ambição. No final, quem sobe o Everest não volta o mesmo. Se voltar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!